Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Primeiro programa do ano e chegamos à edição de número 50. Pois é, seguimos aqui firmes e fortes, remando contra a corrente dos retrocessos para trazer para você informação e análise sobre a categoria petroleira, sobre a Petrobras e sobre política, economia, meio ambiente e o que mais chegar de pauta para a gente. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber um aviso sempre que tiver programa novo no ar. E se você gosta do nosso conteúdo, envie esse episódio para mais contatos. Assim, você ajuda na difusão dos meios de informação alternativos à grande imprensa. 2022 começando, ano de esperança, ano de fora Bolsonaro, ano de mudança para melhor, assim esperamos, mas ainda carregamos muitos fantasmas do ano passado, e um deles é a alta da inflação, tema do programa de hoje. Quem traz a análise dos números e as perspectivas para 2022 é o economista do IBEPS, Eric Gil Dantas. Fala, Eric, tudo bom com você? Oi, Manu. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo aí nesse 50º Petrocast, que é uma honra, inclusive, estar aqui nesse número, né? Opa, você já é o economista da casa, Eric. Bom, caro ouvinte, todo mundo que é reles mortal, como nós, gente que paga boleto, que faz supermercado todo mês, sabe como tá caro viver no Brasil. No início da semana, o IBGE fechou essa conta. 10,06% é o índice final da inflação do ano de 2021. A alta dos preços ficou muito acima da meta central do governo, que era de 3,75%, e do teto, estipulado em 5,25%. Essa alta foi puxada justamente por itens que mais pesam no bolso dos mais pobres: transportes, moradia, alimentação. Eric, não é nenhuma novidade, mais um resultado desastroso desse governo, assim como não é novidade fazer uma projeção e no final dar tudo errado e o resultado ser muito pior. O governo Bolsonaro é exemplo nisso. Mas o que mudou em 2021 para o resultado da inflação ter sido tão ruim, o pior desde 2005, que foi o último ano do governo Dilma? A principal explicação para o aumento de preços em 2021 é, é a valorização tanto do preço dos combustíveis quanto da energia elétrica. Apesar de 2020 não ter sido um ano com muita inflação, a gente já teve um efeito do aumento do preço das commodities. Desde 2020 já inicia um aumento, um ciclo de preços de commodities internacionais. Naquela época, a gente viu os alimentos subirem, né? Vocês lembrarem aí, feijão, arroz, milho, soja. A soja, o óleo de soja passou para R$ 10, o que era R$ 5. Então, 2020 a gente teve um início do ciclo do preço, de aumento do preço de commodities, então alimentos pegou bastante, metal também, mas com metal a gente acaba percebendo de forma muito indireta, né, na construção civil, alguma outra coisa assim. Mas 2021 a gente tem o aumento do petróleo, então petróleo e gás, né? Mas aí gás se sente mais na Europa do que aqui no preço, já que a gente consome muito mais petróleo do que gás natural. Mas esse aumento de preços do petróleo, do preço do barril internacional, ele é muito acentuado no ano 2021. E por conta da política de preço da Petrobras, tudo isso é transmitido ao preço dos combustíveis. Além disso, a gente tem também a questão da diminuição dos reservatórios, estiagem, pouca chuva, que fez com que o preço da energia elétrica aumentasse bastante. A gente teve aí umas 3 bandeiras ao longo de 2021. A gente está na pior delas ainda. Então, o principal componente que eu diria para a inflação acima de 10%, e é importante dizer que se a gente o último valor, que foi 2015, né? Que estava tão alto quanto agora, que é mais na casa dos 10%,
Se a gente elimina 2015, o último valor da inflação tão alta assim foi lá por 2002. Então, é uma inflação muito elevada. Bem, a gente teve, então, uma inflação bastante elevada por conta de combustíveis, por conta da energia elétrica. Então, se a gente pega o aumento tanto de combustíveis, que está no IBGE, eles colocam lá como transporte, porque aí pega vários elementos, né, do transporte, e também de habitação, que aí pega dois componentes importantes, que é energia elétrica, mas também gás encanado e GLP, a gente tem 60% aí da explicação da inflação do ano 2021. Então, o que eu vejo como principal explicação é isso: aumento do preço das commodities, mas agora focado em energia. Petróleo, com a Petrobras utilizando o PPI, tudo isso é transmitido para a inflação final do consumidor. Você falou aí em 60 que esses itens eles representam 60% desse número, né? Desses 10,06%. E o restante fica na conta do quê? Bem, a gente tem alimentação, que acabou sumindo um pouco também, né? Mas todos os outros são inflações muito baixas. Esse 60% que eu estou falando é de impacto. O IBGE ele publica tanto por item o aumento da inflação. Se a gente pega aí transporte, a gente vai ter mais 50% de inflação, mas ele impacta na inflação um pouco mais de 3 pontos percentuais. Então, ele explica 3 pontos percentuais dos 10 pontos percentuais de inflação do ano. E habitação, esses outros 3%. Mas o outro elemento que continuou aumentando, né? 2020 foi muito mais alto do que em 2021, mas alimento continua aumentando. Então, é o outro item que dá para destacar. Mas, ainda assim, muito mais baixo do que os outros, do que a gente está falando aqui de combustíveis e eletricidade. Eric, logo que saiu o resultado final da inflação, no começo da semana, eu li e ouvi algumas análises a respeito, que tem vários pontos em comuns com o que você acabou de falar, né? A alta do petróleo, das commodities, enfim, da energia elétrica, mas tem um elemento essencialmente que se difere, que eu queria abordar aqui com você, que é a questão da política fiscal do governo. Vale destacar antes que esses analistas são analistas de outra ordem, né? É o pessoal aí do BTG Pactual, do Credit Suisse, que serve para explicar muita coisa, que vai falar para a Globo, para a Globo News, para a Folha, mas que não explica muito bem a lógica das coisas. Esse pessoal coloca uma ênfase muito grande, né, no peso da inflação, no elemento fiscal para justificar essa alta, né, que na prática é dizer que o governo gasta muito, que a máquina pública no Brasil é muito cara, enfim. Faz sentido essa análise, sobretudo nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo e também se a gente comparar com outros países? Eu acho que tem duas explicações que estão além. Tem essa e tem outra que eu acho que elas não explicam a inflação, né? Vou falar primeiro de uma anterior e depois passo para a parte fiscal. Primeiro, se fala muito sobre a quebra das cadeias produtivas, né? Por conta da Covid, da pandemia. Mas se a gente olha, eu falei aí o número dos 60%, mais de 6% dos 10% da inflação é explicado só por conta dos combustíveis e por conta da energia elétrica. Para quedas de cadeia produtiva, a gente teria que ver aumento de preço do computador, de carro, de outras coisas que precisam das cadeias internacionais. Mas a gente vê aumento de quê? De gasolina, de diesel, de energia elétrica, de soja, de óleo de soja, de grãos. Então, nada que seja por conta de que a gente não está conseguindo suprir essas demandas. Obviamente que existe, né? Houve uma desorganização da cadeia produtiva internacional, mas isso não se expressa em nenhum número relevante
no dado do IBGE. Então, eu não consigo enxergar as quedas, as interrupções das cadeias produtivas nos números do IBGE. Perfeito. Segundo a questão fiscal, eu acho que, teoricamente, na teoria desses economistas, né, nos neoclássicos, o gasto fiscal, o desequilíbrio fiscal, muita despesa para pouca receita, ela teria que gerar inflação, fazendo com que as pessoas tivessem muito dinheiro para gastar. E, a partir disso, as pessoas, como tivesse uma demanda muito aquecida, aí e a oferta não acompanhando, aí as pessoas teriam muito dinheiro para gastar e a oferta não cresceria tal como essa demanda. E Quem isso dera faria fosse com... essa situação, né, Eric? Pois é, inclusive a única ferramenta que o Banco Central vem fazendo aí para conter a inflação é o aumento de juros, que também vai no mesmo sentido. Só faz sentido aumentar juros para controlar a inflação se você quiser diminuir a demanda das pessoas, porque você aumenta os juros, encarece o crédito, as pessoas tomam menos crédito, gastam menos. Além de que, isso em termos de consumidor. Em termos de setor produtivo, o crédito fica mais caro, os empresários investem menos e isso arrefece a demanda tanto por bens finais quanto por bens intermediários, máquinas, equipamentos. Só que nada disso está acontecendo. A gente está numa grande crise econômica há anos, a renda da população vem caindo, você pega os dados sobre renda média do real do trabalho em 2021, ela é inferior a 2020, que acho que está inferior a 2019. Então, as pessoas elas estão diminuindo a sua renda. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão com trabalho cada vez pior, mais precário. Então, não há lógica em aumentar juros para conter a inflação, porque não é inflação de demanda, é uma inflação importada e se a gente pega um grande importador dessa inflação, é a Petrobras, né, com o PPI. Então, eu acho que essas duas explicações, eu vejo bastante essa da quebra das cadeias produtivas, mais essa fiscal, mas eu não vejo uma explicação aplicável ao Brasil. Pode ser mais na Europa, nos Estados Unidos, que aí os componentes como compra de bens duráveis, celulares, computadores, outros equipamentos. Lá está havendo sim um aumento da demanda por conta de programas fiscais do governo de dar dinheiro para as pessoas. Então, em outras economias até pode acontecer. Mas mesmo em outras economias, as principais explicações que eu vejo, não analisei os dados desses outros países, mas as explicações que eu vi para isso também ligado a commodities, aumento de preços de commodities. Os combustíveis estão, sim, aumentando em outros países, mas a questão é que aqui poderia ser diferente, né? Já que a gente produz petróleo e produz combustível. Sim, e só uma coisa em relação a uma crítica, né, em relação à questão do teto de gastos, nós aqui temos uma visão bastante diferente dos outros economistas, enfim, do que os grandes meios de informação vão colocar em relação a isso, mas é lógico que existe um problema no governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro não está respeitando essa política fiscal que vem desde 2016, com teto de gastos e tudo mais, mas isso não serve para conter crise, isso serve para conter crise do governo, isso serve para dar mais dinheiro para o Centrão, para alimentar alianças com o governo Bolsonaro e não tem para nada servido para garantir serviços públicos necessários para a população em meio à pandemia, garantir aí um plano de obras ou um plano econômico mesmo que leve o país para sair dessa crise econômica que a gente está vivendo, né, Eric? O teto de gastos, ele prometia estabilidade fiscal para trazer investimentos, né? Primeiro, não houve em nenhum momento estabilidade fiscal, porque estabilidade fiscal tem que vir com uma economia
mais aquecida com mais receita. E aí também reformas tributárias de verdade, né? Que fizessem aumentar a receita, criando mais alíquotas de imposto de renda, taxando lucro, no caso, dividendos, né? Então, ajustar a receita à despesa, porque, enfim, a gente não está gastando com nada dispensável, né? O Estado brasileiro não gasta com coisas dispensáveis. É porque manter a educação, manter a saúde, manter a assistência social, previdência, tudo isso custa bastante, né? E custa porque são coisas importantes. Então, o teto de gastos ele não trouxe nem estabilidade fiscal, nem novos investimentos, né? Mas ele gera todo ano, e esse acho que era o objetivo, gera um tensionamento com o mercado para que não haja aumento de gastos. Então, a crise gera uma crise no governo, porque ele tem que negociar toda vez o que fazer para não estourar o teto de gastos, sem lógica nenhuma, né? Porque se aumentar, como se aumentar a despesa de um ano para outro fosse um É um crime. crime, né? É um crime. Vira um crime, né? Porque aí você fala, você pode ter crime de responsabilidade agora e levar ao impeachment se você furar o teto de gastos. Então eu vejo o teto de gastos hoje no cotidiano, no final do ano da política brasileira, agora como uma chantagem no mercado, né? Então que eles têm agora elementos concretos para chantagear o presidente para que não haja, né? Por exemplo, essa questão do Auxílio Brasil. Você fazer uma política de aumento de transferência de renda é óbvia para esse momento. As pessoas estão sem emprego, as pessoas estão numa completa miséria. O que é que o governo vai fazer? Nada. Você tem que aumentar a transferência de renda. E aumentar a transferência de renda é aumentar a despesa. É óbvio, é o que todos os países no mundo fizeram ao longo dessa pandemia. Programas de transferência de renda. Isso custa. Então, a PEC dos gastos, eu acho que a PEC, a emenda, né? Agora, é uma forma do mercado chantagear, criar no calendário político do Brasil um momento de chantagear para que o Estado não cumpra as suas funções básicas, né? E lembrando que o teto de gastos, ele é um teto de gastos para despesas primárias, né? O que é que isso quer dizer? Que o único gasto que pode aumentar é gastos com juros. Esse aí não está no teto. Perfeito. Vamos falar então agora sobre as perspectivas para 2022. O governo calcula e planeja uma inflação aí em torno de 5, que já era mais ou menos o que ele esperava em 2021. Portanto, se isso se concretizar, vai ser 5% em cima dos 10% que a gente já teve no ano passado, né? Mas quais são as expectativas, considerando o cenário de pandemia que continua, pelo menos até agora, aumento dos combustíveis, né, alta do petróleo e alta do dólar, que num ano de eleição também deve seguir aumentando. Como é que você vê o cenário para a inflação e tudo que se desdobra? É lógico que a gente fala que inflação às vezes parece uma coisa um pouco fria, né, esses números, mas tudo isso se desdobra na vida concreta da população, no que eles vão comer, no que eles vão vestir, né, saúde, enfim. Queria que você traçasse um pouco sobre o cenário que você está vendo para 2022, Eric. Sim, inflação não é à toa que é um tema importante, né? Apesar das elites econômicas brasileiras terem colocado desde o Plano Real, como a única coisa que importa, então, todos os outros números, renda, emprego, pode explodir, mas a inflação não, porque a estabilidade é posta acima de tudo e de todos, né? Mas a inflação é um número importante, até porque, como você falou, essa inflação aí, os 10%, eles atingem muito mais os mais pobres do que os mais ricos. Porque os mais pobres são os que gastam mais dinheiro com gás de cozinha, com a gasolina, com a energia elétrica. Inclusive, tem um levantamento, é uma pesquisa do Instituto Clima e Sociedade. 44% das pessoas deixaram de comprar bens de consumos duráveis para pagar a conta de luz. 22% deixaram de comprar alguns alimentos básicos. E para 46% brasileiros, a conta de energia já consome pelo menos metade da renda. A energia elétrica aumentou muito o preço, e ela, se você não paga, você fica sem energia elétrica, que junto com a água
e o aluguel são as coisas mais básicas, né, para você se manter com dignidade, minimamente. Então, a inflação ela pesa sobre os mais pobres e pesa bastante. Isso posto, para 2022, a previsão do mercado pega aí pelo Boletim Focus do Banco Central é de 5%, o que é uma inflação ainda elevada no sentido de que a gente está em crise econômica, porque, na lógica, em momentos de crise econômica, não deveria ter inflação, né? Porque se as pessoas não conseguem comprar, como é que... Por que tem alguém aumentando o preço? Se eu já não consigo comprar, pagar R$7 pelo litro da gasolina, por que alguém vai passar para 8? Se eu não consigo pagar R$1.000 pelo meu aluguel, por que as pessoas vão colocar 1.200? É contraintuitivo, mas a gente está nessa situação, né? Muitos no ano passado falaram em estagflação, né? Que é quando a gente tem estagnação junto com inflação, e o Brasil passou por isso, né? Ao longo dos anos, na década de 80. Então, apesar de ser 5%, metade aí da inflação desse ano, se se concretizar, né? Porque o Boletim Focus, no início do ano passado, também previa algo em torno de 5%, e a gente teve 10%. Mas como não há mais... acho que não há mais uma bandeira de energia elétrica acima do que está agora, Por e houve enquanto, chuvas, né? né? Ainda bem que está chovendo. Está chovendo, então a principal fonte de energia no Brasil é energia elétrica, de hidrelétricas, né, de energia elétrica. Então isso acho que não pode não ser um gerador de mais inflação. O petróleo, eu acho que não chega aos $100. Eu acho que provavelmente pelos próximos meses deve estacionar aí na casa dos $80, que era o que estava aí entre outubro e novembro. Só esses dois componentes já explicam mais da metade da inflação, né? E alimentos, que perdeu um pouco de força na inflação nesses últimos meses. Então, eu não vejo espaço para muito mais inflação do que esse 5% agora, né? Mas, como você falou, Manu, é um problema já, né? Você estacionar o preço da... Teve agora o aumento, né, da gasolina, então vai aumentar um pouquinho mais. Gasolina e diesel. Então você tem um pouco mais de aumento, então R$7 ali da gasolina. R$7 é um problema, né? Não deixa de ser um problema porque ele não continua aumentando. Até porque se você vai passar o quê? Para R$10, aí alguém vai pagar R$10 por um litro de gasolina? Passa a ser impagável, né? Então, apesar de não ver espaço para mais 10% de inflação, a explicação dessa inflação eu vejo muito mais pela transmissão de commodities e de energia elétrica do que outra coisa. As commodities estacionaram ali mais ou menos nos patamares que é o que se espera. E também o dólar, né? O dólar é um componente importante da inflação de 2019 para cá. Porque se a gente pega desde quando o Bolsonaro assumiu até agora, o real desvalorizou aí uns 33%. Então, se a inflação é importada e importada em dólar, a situação piora bem mais, né? E a previsão de câmbio para os próximos anos é continuar aí em torno de 5,50. Então, não vejo espaço para muito mais inflação, mas está estacionado em patamares muito elevados os preços de tudo, né? Muito bem, vamos ver então como é que isso se desenrola ao longo do ano, e para ser o ano de mudança mesmo, a gente tem que sobreviver a ele, né, Eric? Então, vamos junto aí em 2022. Obrigada pela participação aqui hoje. Obrigado, Manu. Obrigado a todas e todos que nos ouviram. Acho que o tema econômico vai ser importante, né, nesse ano de eleição, até porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes não entregaram nada que prometeram, né? Só lembrar aí no começo, em 2019, ele prometia o gás a metade do preço, né? Ele entregou ao dobro do preço. Então, acho que a gente tem que se apropriar bastante aí dos temas econômicos para mostrar para a população que Paulo Guedes e Bolsonaro não estão preocupados com emprego, com renda, com inflação. Eles estão preocupados com dividendos para os seus amigos e clientes. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Nosso programa é publicado sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias.
Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato. Até a próxima!